Olá, meus amigos do YouTube. Mais uma vez, é um prazer recebê-los aqui no meu canal. Eu sou Poliana Policarpo e hoje nós vamos continuar falando sobre a questão das dores psíquicas, das dores que todo e qualquer ser humano tem ao longo de sua vida. E olhem, se você gostar, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal e sempre estaremos aqui dividindo e compartilhando conhecimentos. Pois é, dando continuidade a essa questão das dores psíquicas, hoje nós vamos falar sobre a questão da mágoa. A mágoa é um tipo de dor que a gente não pode nutrir. Essa crença que a gente às vezes idealiza de que nós nunca seremos traídos, nós nunca seremos decepcionados, isso não existe. Seja num relacionamento amoroso, seja numa relação de amizade, nós sempre teremos alguns conflitos, nós sempre iremos falhar com alguém ou alguém vai falhar conosco. E às vezes algumas pessoas vão nos ferir, nós vamos também ferir outras pessoas. Isso é natural e é comum que ocorra ao longo de toda e qualquer relação, ao longo de toda a nossa vida. Então, o resultado dessa questão de criar expectativas demais nas pessoas, nos outros, e às vezes expectativas que também a gente cria em relação a nós mesmos, isso tem que ser trabalhado com muito afinco, porque a gente precisa parar de achar que nós não teremos conflitos com as pessoas, que as pessoas sempre irão ser perfeitas conosco. E isso não existe, porque nós não somos perfeitos com os outros. Então a mágoa, quando ela não é tratada, quando ela não é, enfim, pacificada, ela vai se alojando no interior da criatura e vai se transformando em rancor. E isso é muito ruim até mesmo para a nossa saúde física. Uma mágoa, ela pode muito bem ir exterminando gradativamente o nosso interesse pelas pessoas, pela vida, e isso vai criando sérios desajustes internos. Então, no lugar da mágoa, perdoe, coloque o perdão. Perdoe, mesmo que não seja frente a frente, mesmo que a pessoa nem permita conversar com vocês, mas perdoe, gente, porque isso alivia o nosso caminho, isso dá leveza à nossa vida e é um favor que você faz a si próprio. O benefício de tratar a mágoa, de conceder o perdão, é uma libertação. E isso vai realmente trazer menos transtornos ao longo da nossa vida. Falando de mágoa, a gente não pode deixar de muitas vezes falar da relação mesmo amorosa, do casamento. Muitos dissabores e dissabores bem amargos, eles são nutridos quando pessoas que não estão mais ligadas, que não estão mais felizes juntas, insistem em continuar um relacionamento, insistem em viver na solidão dos seus quartos, por uma questão de interesse, e seja interesse um medo de mudar, seja uma questão financeira, seja também por medo de que vai dar errado, de sair daquela zona de conforto, mas essa zona mesmo, esse comodismo, às vezes exige da gente um preço muito alto. Aquela parceria que deveria ser salutar, aquele companheirismo verdadeiro que vem para somar, para fazer bem um ao outro, aquele lenitivo que serve de apoio, que engrandece, que fortalece nossa vida, que é justamente estar junto de alguém que tem compreensão, que nos ama, enfim. Isso tudo é possível, mas há relacionamentos que não tem mais esse afeto, não tem mais essa parceria. E no lugar de afeto, compreensão e amor, nós temos conflitos, discórdias, sofrimentos. E aí a gente pensa numa frase de cunho religioso, né? Aquela frase de que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se a gente refletir bem,
Será se Deus quer que pessoas continuem se agredindo moralmente e às vezes até fisicamente? Que pessoas continuem juntas por causa de interesses outros que não sejam o amor? E muitas vezes, gente, a nossa estagnação, esse medo e a coragem que a gente não tem de mudar, nos fazem reféns de uma infelicidade eterna. E talvez a gente perca a oportunidade de mais à frente encontrar um relacionamento verdadeiro que nos traga afeição mútua, que nos traga um companheirismo que vem somar. Felizes aqueles que já estão com as pessoas, os parceiros, que realmente, que realmente tragam esse lenitivo, que realmente traga compreensão, traga amor, que some. E nós precisamos tratar muito dessa questão do amor, do respeito. Mas para entrarmos em todo e qualquer relacionamento, precisamos nos amar primeiro. Precisamos nos compreender, nos conhecer. Precisamos trabalhar todas as carências que a gente traz, e são carências que muitas pessoas trazem desde a infância. E aí trazem isso para um relacionamento. Coloca na mão do outro a sua felicidade, sendo que essa questão de felicidade, que essa questão de preenchimento emotivo, de preenchimento de afeto, tem que ser muito vista e revista dentro de nós mesmos. Precisamos nos conhecer, tratar nossas carências, para depois amar o outro, amando primeiro a nós mesmos. E, dando sequência, eu não posso deixar de falar de uma dor que assola muitas pessoas na atualidade. É aquela angústia, aquela dorzinha no estômago, aquela questão de sempre achar que algo ruim vai acontecer. E isso nos paralisa, nos torna seres estáticos. É justamente essa preocupação excessiva, a ansiedade que faz a gente imaginar eventos catastróficos, que faz a gente sofrer antes da hora. E hoje precisamos lidar com isso. Precisamos respirar fundo muitas vezes, precisamos nos conectar com o presente, fazer perguntas como onde estou, o que estou fazendo, e isso faz com que a gente possa se ancorar no agora. E se você não consegue lidar com a ansiedade ainda, busque ajuda psíquica, porque é um mal que está adoecendo muitas pessoas, assim como a depressão. A depressão já é muito essa questão de remoer fatos pretéritos, algo que você vem trazendo desde o passado, uma dor que surgiu lá atrás e que você não consegue ainda lidar com isso. Na obra Dom Casmurro de Machado de Assis, ele tem uma frase que expõe essa questão toda do pensamento depressivo. Um homem consola-se mais ou menos pelas pessoas que perde, mas quando falta ele mesmo, quando ele mesmo se perde, essa lacuna é tudo. Então a depressão é essa tristeza, essa questão de sempre estar ali vendo a vida como algo doloroso, é esse desgosto pelo viver, essa melancolia, esse sentimento de menos-valia que vai se tornando eterno dia a dia. E aí a gente tem que parar também, parar de ficar ligado, de remoer os fatos tristes que já passaram. E para isso também é necessário a gente buscar a reação, buscar ajuda psiquiátrica, psicológica. Então, meus amigos, eu sempre vou estar aqui falando dessas dores e dizendo para vocês que às vezes a gente perde a oportunidade na vida de crescer, porque a gente se queixa muito, porque a gente às vezes se sente abandonado, se sente injustiçado, a gente às vezes vai cultuando mágoas, frustrações, rancores, vai tendo sentimentos ruins perante as pessoas e o mundo. E com isso, as dores permanecem conosco,
Só que tem uma coisa, tem certas ações, tem certas atitudes que outra pessoa não pode tomar por você. A gente tem que parar de negligenciar a nossa própria alma, o nosso próprio ser. A gente tem que sair do comodismo dessa inércia e agir enfrentando esses dissabores da vida, essas dores da alma. E para isso, a gente tem que querer arrumar a casa. É hora de sacudir a poeira, de sanear cada cômodo. É hora de querer mudar, de querer tomar para si a responsabilidade de criar a nossa própria concepção de felicidade, o nosso próprio interesse pela vida. E esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Falaremos dessa concepção do que é felicidade e de como ela pode ser alcançada por todo e qualquer ser humano. Se você gostou, deem like, curtam e não se esqueçam. Façam a inscrição no canal, chame mais gente. É sempre bom dividirmos experiências e levarmos conhecimento de toda e qualquer ordem para toda e qualquer pessoa. Um abraço a todos e até lá!